Há um instante na vida em que você simplesmente para. Para de buscar incessantemente algo, de fazer esforços para agradar e de tentar ser aceito por todos. É justamente nesse ponto que as coisas começam a fluir. Quantas vezes você já se pegou tentando desesperadamente ser a versão que os outros desejavam? Quantas vezes você foi tomado pela angústia de aparentar, corresponder, vencer, apenas para se afastar cada vez mais de seu verdadeiro eu? Hoje quero compartilhar uma narrativa que, embora seja mais do que apenas uma história, atua como um reflexo. É sobre mim, sobre você e sobre todos aqueles que já lutaram para se encaixar em um mundo que valoriza disfarces mais que a autenticidade. Essa noção de que deixar de se preocupar pode ser o ponto de inflexão parece, à primeira vista, arriscada ou até irresponsável. Afinal, somos ensinados desde pequenos a dar importância a tudo, ao que os outros pensam, à carreira ideal, aos padrões sociais, às curtidas e ao desempenho. Mas e se essa lição estiver nos corroendo por dentro, lenta e continuamente? Carl Jung afirmou que o que resistimos persiste. Talvez isso seja a chave. Talvez quanto mais nos esforçamos para controlar, agradar e se alinhar, mais nos afastamos de quem realmente somos, criando resistência interna. Esta reflexão nasceu de um texto que viralizou online, tocando profundamente por tratar de algo essencial. É uma filosofia de desprendimento que não se traduz em indiferença, mas sim em liberdade. Inspirada por pensadores como Jung, Nietzsche e até mesmo por estoicos como Sêneca e Epicteto, essa ideia aborda uma verdade para a qual muitos ainda não estão preparados. Encontramos nosso verdadeiro eu quando deixamos de tentar ser algo diferente. E é exatamente isso que este vídeo pretende revelar. Através de relatos, reflexões e questionamentos que talvez você ainda não tenha feito, vamos juntos explorar os 7 estágios de uma jornada que se inicia no esgotamento e culmina no despertar. Mas antes de qualquer outra coisa, respire fundo e ouça com o coração aberto. Porque isso aqui não é sobre desistência, mas sobre finalmente começar. Já notou como estamos sempre almejando chegar a algum lugar? No entanto, aonde exatamente seria esse lugar? Desde a infância, somos condicionados a buscar a melhor nota, o corpo ideal, o emprego perfeito, o relacionamento dos sonhos. Vivemos como se estivéssemos em uma esteira, sempre em movimento sem progredir realmente. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em sua obra A Sociedade do Cansaço, discute precisamente esse ponto. Segundo ele, vivemos em uma era onde a liberdade se transformou em opressão, pois agora somos nossos próprios algozes. Ninguém mais nos obriga a nada. Nós nos impomos a obrigação de performar, vencer e ser nossa melhor versão constantemente. Esse ciclo é exaustivo. Eu mesmo já estive nessa posição, tentando provar meu valor, mostrar que era suficientemente inteligente, produtivo e bom, buscando ser visto, reconhecido e aceito. Mas afinal, o que ocorria no fim do dia? Eu deitava-me sentindo um vazio interior, porque nada do que eu construía tinha conexão comigo. Era tudo apenas fachada. E você, quantas partes suas são moldadas pelo medo de não ser suficiente? Quantas escolhas você faz não por serem verdadeiras, mas por serem seguras, aceitas socialmente, consideradas corretas? Esse é o ponto de partida da transformação, o reconhecimento do cansaço. O momento em que você percebe que chega, que viver para satisfazer a todos é um lento suicídio emocional e que tentar ser alguém é a melhor maneira de esquecer quem você realmente é. O estoico Marco Aurélio declarou: é insensato buscar satisfazer os outros, é mais inteligente viver em sintonia com a própria essência. Mas como realizar isso em um mundo onde sua essência parece constantemente se chocar com as expectativas alheias? É algo simples e, ao mesmo tempo, doloroso.
Não se trata de deixar de viver, mas de parar de fingir, de cessar conflitos que não lhe dizem respeito, de abandonar fardos que não são seus. É necessário parar de tentar ser algo para relembrar quem você realmente é. E essa lembrança começa no silêncio, no alívio, na renúncia dos papéis. Contudo, entenderemos isso melhor no próximo capítulo. Você já se sentiu sempre tentando se moldar a um padrão invisível que, por mais que se esforce para agradar, corresponder, pertencer, há um desconforto, uma cobrança, uma angústia persistente. A realidade é que vivemos uma época onde o importar-se transformou-se em uma prisão silenciosa. Preocupar-se excessivamente com as opiniões dos outros, com as expectativas que têm sobre você, com o que você deveria ser. Uma prisão de expectativas, muitas vezes não ditas, mas profundamente enraizadas. Este texto nasceu de dias de reflexão sobre algo que muitos de nós experimentamos, mas raramente paramos para examinar. O impacto de carregar o mundo nas costas sem que ninguém tenha pedido isso. E mais importante, o que ocorre quando você finalmente decide deixar esse peso de lado? É sobre isso que vamos discutir aqui. Contudo, não espere um texto superficialmente motivacional. Esta é uma jornada pelas ideias de Jung, Nietzsche, Seca, Epicteto e pelas histórias de pessoas reais, antigas e modernas, que entenderam, da forma mais difícil ou por escolha própria, que o verdadeiro poder surge quando você deixa de tentar agradar o mundo e começa a viver em alinhamento com o seu próprio ser. Vivemos tempos em que as pessoas estão adoecendo por conta do excesso de imagem, onde o valor de alguém se confunde com a capacidade de ser validado externamente. E não é difícil compreender por que isso ocorre. Carl Jung afirmava que o maior problema do homem moderno é que ele perdeu a conexão com seus instintos. Em outras palavras, esquecemos quem somos, porque estamos constantemente tentando ser o que os outros esperam. Essa desconexão, esse vazio, essa ansiedade incessante são evidências de um afastamento brutal daquilo que nos torna humanos. Continuamente, tentamos preencher um vazio com reconhecimento, validação, curtidas, aceitação, mas nunca ninguém nos ensinou que esse vazio não se preenche do lado de fora. Ao longo deste vídeo, vamos desmontar esse ciclo. Vamos compreender por que parar de se importar, no sentido profundo da expressão, pode ser o início de tudo. Não se trata de se tornar insensível, egoísta ou indiferente. Trata-se de libertar-se da necessidade de aprovação, viver com autenticidade e, de forma paradoxal, encontrar leveza e sucesso ao decidir soltar o que nunca foi seu para carregar. A história que iremos contar é a sua, é a minha. É a de todo ser humano que, em algum momento da vida, percebeu que estava exausto e decidiu mudar. Imagine um jovem que desde pequeno aprendeu a avaliar o próprio valor pela nota que tirava na escola, depois pelo olhar de aprovação dos pais, em seguida pelo número de amigos, mais tarde pelas conquistas profissionais, pelo salário, pela casa, pelo corpo, pelo parceiro ideal. Essa narrativa é comum. É a história de quase todos nós e também de um ciclo que nunca termina até que você escolha rompê-lo. Sêneca, o filósofo estoico, dizia que é livre aquele que vive de acordo com sua natureza, não segundo a opinião dos outros, mas o que ocorre quando, desde criança, somos ensinados a... Você se baseia inteiramente na opinião dos outros? Você se torna prisioneiro da busca pela aprovação, dependente da opinião alheia, refém das expectativas de terceiros. Esse ciclo é astuto e não se inicia com grandes resoluções, mas com minúsculas concessões. Você aceita um emprego indesejado porque parece ser a melhor escolha. Entra em um relacionamento por receio de solidão. Diz sim quando desejaria dizer não, adaptando-se para encaixar onde não há espaço para a sua essência. O mais inquietante é que, frequentemente, isso é fomentado por aqueles que mais amamos.
pais, amigos, docentes, colegas, todos eles, no fundo, se esforçando para fazer o melhor. Contudo, esse melhor está enraizado em uma lógica falha. Nietzsche mencionava a importância de se tornar quem você verdadeiramente é, mas como se transformar em algo que nunca recebeu permissão para ser. A resposta é simples, embora dolorosa. Primeiramente, você deve desaprender. Desaprender a ansiar por aprovação, desaprender a mensurar seu valor por normas externas, desaprender a tentar ser amado por algo que não é. Esse processo de desaprendizagem marca o começo da liberdade e também o início de uma profunda jornada interior, talvez a mais desafiadora de todas. Na atualidade, essa prisão adquiriu novas formas. As redes sociais, por exemplo, são vitrines incessantes de validação. O feed se transformou em um palco. A vida se tornou uma apresentação e qualquer deslize pode gerar rejeição. Estamos em uma era onde a verdade é arriscada, mas necessária, pois somente quando você ousa ser autêntico, mesmo à custa de olhares críticos, rejeição e julgamentos, é que começa a edificar algo sólido internamente. Epicteto salientava: não é o que lhe acontece, mas como você reage que realmente importa. Mas se você reage a tudo com base no medo de não ser aceito, quem está realmente vivenciando sua vida? Deixar de se importar nesse cenário é um ato de coragem. É o primeiro passo para libertar-se de uma prisão invisível. E como qualquer ato de bravura, é doloroso, pois desafia todas as ilusões construídas, mas também emancipa. E como afirmava Jung, a iluminação não vem através da imaginação sobre a luz, mas sim pela conscientização da escuridão. O passo seguinte é compreender de onde surge essa necessidade de agradar e como ela se infiltra tão precocemente que sequer percebemos que fomos moldados por ela. A vontade de agradar é uma semente plantada cedo. Na infância, aprendemos que o amor vem com condições, que nossa aceitação está atrelada ao quanto obedecemos, ao quanto somos bons, ao quanto reprimimos nossos impulsos mais genuínos. Assim se forma aquilo que Carl Jung denominava persona, a máscara social que utilizamos para viver em sociedade. A persona é essencial. Ela nos permite coexistir em comunidade, construir relacionamentos e cumprir papéis. Mas quando nos confundimos com essa máscara, perdemos o contato com o nosso eu autêntico, o núcleo verdadeiro da nossa psique. Imagine uma criança que, ao demonstrar tristeza, é chamada de fraca, ao manifestar raiva, é punida, ao expressar dúvidas, é negligenciada. Essa criança aprende a silenciar-se, a sorrir, mesmo quando está em dor. Aprende que ser amado implica esconder partes de si. Conforme o tempo avança, ela cresce, estuda, trabalha, se relaciona, mas internamente algo permanece incompleto. Um vazio que nenhuma realização consegue preencher. Essa é a realidade de muitos adultos. Vivem vidas aparentemente normais, mas carregam internamente um vácuo existencial incompreensível. Esse vazio é o preço de uma vida vivida em função de agradar. Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita se transforma. Quando negamos a verdade de quem somos, quando, para ser encontrado, é inestimável. Quando nos esforçamos continuamente para mascarar nossos verdadeiros sentimentos e emoções, essas sombras se aprofundam, levando eventualmente a surtos em forma de crises emocionais, como ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas. A filosofia, ao longo da história, reflete sobre esse problema. Epicteto nos ensina a distinguir entre o que podemos controlar e o que está fora do nosso controle. Será que agradar os outros está sob nosso comando? Será que a percepção alheia está sob nossa influência? Evidentemente que não. Ainda assim, muitos de nós ancoramos nossa identidade nesses elementos que não conseguimos controlar. Devemos perceber que essa compulsão de agradar
É uma tática de sobrevivência que lentamente nos corrói por dentro. Enfrentar essa questão é o primeiro passo para a cura. A cura começa quando nos permitimos ser imperfeitos, desagradar, dizer não, frustrar expectativas, ser autênticos, mesmo que o mundo ao nosso redor não saiba como lidar com isso. Nos dias de hoje, esse desafio é ainda mais pronunciado. Somos regidos pela lógica da aparência, da performance, do sucesso fabricado. Expor nossas vulnerabilidades tornou-se algo quase revolucionário, mas é exatamente essa abertura que nos liga ao nosso lado humano mais profundo. Ao pararmos de nos proteger continuamente e deixamos de tentar agradar a todos, começamos a abrir espaço para o autoconhecimento, e com ele vem um tipo de poder que não depende da aprovação externa. Nietzsche disse: torna-te quem tu és. Mas isso exige abandonar a missão de fazer o mundo feliz. No próximo capítulo, examinaremos o que acontece quando nos escolhemos. Mesmo que isso signifique perder relações, papéis e certezas, desapegar-se não acontece da noite para o dia. É um processo profundo que frequentemente começa com um colapso pessoal. Esta transformação costuma iniciar em tempos de crise, uma perda, um término, um burnout, um colapso existencial, aquele momento em que percebemos que não faz mais sentido. É neste ponto que muitos começam a trilhar, sem saber o caminho de volta para si mesmos. O filósofo Martin Heidegger se referia a isso como angústia ontológica. Não é uma tristeza comum, é o desconforto de viver uma vida que não reflete quem você é, de representar um papel que foi estabelecido por outros, de se sentir um estranho para si. Esses rompimentos, apesar de dolorosos, são convites para questionar tudo, para enfrentar de frente o que foi ignorado por anos. Quando você começa a rejeitar o que não te representa, algo mágico acontece. Laços falsos começam a se desfazer, relações que existiam apenas porque você sempre cedia começam a desaparecer. Atividades que antes pareciam urgentes agora se revelam irrelevantes. Máscaras caem, silêncios se tornam reveladores. E aqui reside um grande desafio: a solidão do despertar. Muitas pessoas, ao se libertarem da necessidade de agradar, experimentam um período de isolamento. Afinal, grande parte das suas conexões foram construídas sobre concessões, máscaras, performances. Quando essas caem, o que sobra pode ser assustador, mas é também cheio de potencial, porque pela primeira vez você começa a escolher conscientemente, a filtrar o que entra na sua vida e a reconstruir tijolo por tijolo uma existência significativa. Na obra Assim Falou Zaratustra, Nietzsche descreve o processo do espírito que deve morrer como camelo, aquele que carrega o fardo, tornar-se leão, aquele que diz não, e, finalmente, criança, aquele que cria a si mesmo. Essa jornada é árdua, mas é o caminho para a autenticidade. Em uma era marcada pela superficialidade, quem opta por viver profundamente paga um preço, mas o valor dessas escolhas é incalculável. A paz interior é inigualável. Este capítulo representa um ponto de inflexão crucial. É o momento em que a dor da desconstrução começa a ceder espaço para a liberdade do renascimento. No capítulo seguinte, exploraremos o que floresce quando se deixa de viver para agradar e se passa a existir plenamente. Após a tormenta do desapego, há um silêncio estranho, um vazio, que inicialmente pode parecer assustador. Mas é precisamente desse vazio que as primeiras sementes da autenticidade começam a brotar. Sem as amarras da busca de agradar, você passa a se perceber de maneira mais clara. Os impulsos antes reprimidos agora encontram espaço para emergir. O que te motiva, o que te impede, o que de fato te pertence. É nesse ponto que a filosofia de Søren Kierkegaard se torna relevante. Para ele, o desespero surge quando nos afastamos do nosso verdadeiro eu. E a cura inicia-se ao aceitar essa angústia como parte do processo de nos tornarmos quem realmente somos.
Sua narrativa começa a se reconstruir com mais silêncio, mais escuta, mais presença. Pequenas decisões, antes desconsideradas, adquirem importância. Como você utiliza seu tempo, com quem você se relaciona, o que você consome. Nietzsche falava sobre a vontade de potência, uma força criadora que se manifesta quando deixamos de viver em função dos outros, quando paramos de apenas reagir e começamos a agir. E agir aqui não é ser produtivo ou eficiente, mas sim alinhar as ações com a verdade interna. É quando você se permite dizer sim somente ao que ressoa com seus sentimentos. Esse é o começo da integridade. Interessantemente, ao deixar de procurar validação externa, você começa a atrair pessoas e oportunidades que estão em harmonia com seu verdadeiro eu. É como se o mundo respondesse à sua verdade. Mas isso só acontece depois que você atravessa o deserto do vazio, sem atalhos, sem disfarces, e então, pela primeira vez, emerge um novo sentimento de paz. Há uma força silenciosa que não precisa de exibição. Ela nasce do entendimento de que você não deve nada a ninguém além de si mesmo. Isso não é arrogância, é liberdade. Sêneca, em suas cartas, afirmava: a alma que alcançou a sabedoria é invulnerável. Essa invulnerabilidade não vem de se tornar emocionalmente inacessível, mas de não depender mais da aprovação para existir. A partir desse ponto, você vive de maneira mais leve, não porque a vida se tornou fácil, mas porque você desistiu de carregar o peso da performance. Não precisa mais provar que é suficiente. Não há mais a necessidade de competir ou explicar suas escolhas a quem não deseja compreender. Aqui surge um paradoxo. Ao parar de se importar, você se importa mais, mas da forma correta. Você se importa com o que tem significado, construções que edificam e transformam. Não vive mais à mercê de opiniões passageiras, voltando-se para os fundamentos da sua existência. A clareza aparece, a direção se revela, e as ações deixam de ser impulsivas, tornando-se intencionais. E quando alguém tenta manipular você com culpa, medo ou chantagem emocional, você não responde, pois essa linguagem não te alcança mais. Você está em outro patamar, não acima, apenas fora do jogo. O jogo do ego, da obrigação de agradar, da necessidade de ser notado. Você já se vê, já se reconhece, já é autossuficiente. No final das contas, tudo isso é sobre retorno. Retornar ao que foi perdido na infância, ao que foi enterrado em nome da aceitação, retornar ao ser. O filósofo Plotino dizia que o autoconhecimento é uma jornada de retorno ao que é essencial. Uma metáfora da reconexão com a própria essência, sem conotação religiosa. Essa essência não precisa ser criada, mas revelada. Ao deixar de se preocupar com o superficial, a atenção se volta para o essencial. Gradualmente, a vida retoma seu sabor e relações mais profundas se desenvolvem. A solitude se transforma em uma companhia interna. Perguntas sem resposta deixam de ser incômodas, tornando-se parte da dança do mistério. Você não sente mais pressa, medo ou necessidade de controle. Uma maturidade emocional se forma, permitindo enfrentar dificuldades com tranquilidade. Isso é raro, valioso e poderoso. Quando se deixa de se importar, não é sinônimo de indiferença, mas de que a atenção está voltada para o que é realmente importante. Esta é a verdadeira liberdade, escolher com o que se importar. O mundo ao seu redor pode não compreender essa mudança.